O marido descobriu em pendrives e HDs que a esposa mantinha uma vida dupla marcada por promiscuidade durante as viagens de trabalho. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você acha que conhece completamente a pessoa que dorme ao seu lado todos os dias? E se, por trás de um casamento aparentemente perfeito, existisse uma vida inteira escondida em silêncio e em vários pendrivers? Na história de hoje, você vai conhecer o relato de um homem que acreditava viver um relacionamento sólido, estável e admirado por todos. Um casamento sem grandes conflitos, sem desconfianças, sem sinais de alerta. Até que uma simples decisão, tomada em um fim de semana comum, abriu uma porta que jamais deveria ter sido aberta. O que ele encontrou mudou não apenas a forma como enxergava sua esposa, mas também tudo o que acreditava sobre amor, confiança e verdade. Prepare-se para uma história real de traição, descoberta, confronto e um desfecho que prova que algumas verdades, quando vêm à tona, não deixam nada intacto. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E hype esse vídeo agora, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Queridos inscritos, a família Traições Secretas deseja a todos um Natal repleto de paz, amor e momentos especiais ao lado de quem vocês amam. Que o ano novo chegue trazendo saúde, esperança, conquistas e muitos sonhos realizados. Obrigado por estarem conosco. Boas festas e um ano novo abençoado. Agora, vamos para a história. Às vezes, a maior traição não está nas palavras ditas, mas no silêncio que esconde uma vida inteira. Eu sou o André, tenho 40 anos e por uma década acreditei viver um casamento sólido e admirado. Eu e Viviane, de 41 anos, parecíamos o casal ideal. Casa organizada, viagens, rotina estável e uma vida social ativa. Por fora tudo era perfeito. Por dentro, eu acreditava estar seguro, confiante, vivendo uma história construída com amor e lealdade. Até o dia em que descobri que aquela estabilidade era apenas uma fachada e que por trás dela existia uma verdade que mudaria tudo. Era só nós dois, sem filhos, aproveitando cada momento. Eu pensava que éramos felizes, ou assim eu acreditava, até descobrir o que realmente acontecia nas minhas costas. Confesso que nunca suspeitei de nada. Para mim, Viviane sempre foi fiel. Eu sempre fui leal também. O que mais eu poderia querer? Pensava que tinha um casamento feliz com uma mulher maravilhosa que me completava, mas aprendi, da forma mais amarga, que devemos desconfiar do que parece perfeito demais. Lembro claramente do dia em que tudo que conhecia como felicidade desmoronou. Foi um fim de semana qualquer, quando Viviane viajou a trabalho para São Paulo. Uma viagem rotineira. Ela costumava fazer isso, geralmente ficava fora por 2 ou 3 dias. Ela era representante comercial de medicamentos. Nada demais. O que eu não sabia era que essas viagens não eram só trabalho. Viviane aproveitava esses momentos para se divertir. E eu, na minha inocência, preocupado com sua segurança, ficava em casa sem saber do que ela estava fazendo. Dessa vez, Viviane ficaria fora por 5 dias. A casa estava silenciosa sem ela, então resolvi organizar nosso quarto de visitas, um espaço que quase nunca usávamos. Não estava procurando nada específico, apenas arrumando caixas antigas, malas esquecidas, coisas que vão ficando acumuladas com o tempo. Mal sabia eu que essa decisão me levaria à verdade que eu nunca quis encarar. Foi ali, enquanto arrumava o armário,
Olhava dentro das gavetas bagunçadas que no fundo do armário encontrei algo que nunca tinha visto antes. Uma bolsa esportiva, escura, velha, escondida atrás de outras coisas. Não estava à vista, mas claramente não queria ser encontrada. Nunca tinha visto aquela bolsa. Naquele momento, senti um desconforto estranho. Algo me dizia que eu deveria fechar o armário e fingir que não vi nada. O que encontrei dentro da bolsa mudaria completamente a maneira como eu via a vida, meu casamento e principalmente como enxergava minha esposa. Dentro da bolsa havia um HD e 5 pendrives, cada pendriver com títulos simples, referências com datas. Noite de 7 de fevereiro de 2018, dia 10 de maio de 2018, madrugada de 20 de novembro de 2018, tarde inesquecível de 12 de janeiro de 2019. Naquele momento nada fazia sentido, e de repente uma dúvida surgiu na minha mente. Por que Viviane estava guardando tantos pendrives e um HD? O que poderia haver em cada um deles? Meu coração acelerou. Ainda assim, tentei racionalizar. Deve ser coisa do trabalho, pensei. Arquivos antigos, apresentações, sei lá. Mas eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Levei tudo para o escritório. Sentei diante do computador. Fiquei alguns minutos olhando para a tela, debatendo comigo mesmo se deveria ir adiante. Peguei o primeiro pendriver com a data mais antiga e coloquei no meu notebook. Cliquei no primeiro arquivo. Esperei alguns segundos e o que surgiu na tela fez o mundo que eu conhecia desmoronar. Lá estava minha esposa. Viviane apareceu na tela. Não como minha esposa, mas como alguém que eu nunca tinha visto antes. Era uma cena de sexo explícito. Viviane transando com outro homem. Não era apenas traição, era algo cru. Sem pudor, ela gemia, gritava, fazia coisas obscenas que jamais havia feito comigo. Não havia romantização, não havia carinho. Era algo frio, direto, repetido. O vídeo tinha cerca de 30 minutos e cada segundo era como uma apunhalada no meu peito. Depois coloquei o segundo pendriver, gravado apenas uma semana antes daquela viagem. Foi ali que a última dúvida desapareceu. Não se tratava de um caso escondido, nem de um deslize pontual. Era um padrão. Em uma das gravações, Viviane aparecia transando com 2 homens ao mesmo tempo, agindo com uma naturalidade que me gelou por dentro. Aquilo não era exceção, era rotina. Um comportamento repetido, registrado e guardado, como quem coleciona provas de uma vida dupla. Resolvi ligar o HD, achando que já tinha visto o pior. Eu estava errado. Na tela apareceram 10 pastas, cada uma identificada por uma letra. No começo não entendi, até perceber que as letras correspondiam aos meses do ano. Aquilo me deu um arrepio imediato. Não era bagunça, era organização. Segui a lógica. Abri a pasta com a letra F, representava o mês de fevereiro. Dentro havia 2 vídeos. Cliquei no primeiro e senti como se tivesse levado um soco no estômago. Viviane aparecia em uma situação que eu jamais conseguiria imaginar. Ela não estava sozinha. Havia outra mulher e vários homens envolvidos. Tudo acontecia com uma naturalidade perturbadora, como se fosse algo rotineiro. As cenas mudavam e em cada uma ela estava cercada 3, 4 homens diferentes. Meu corpo travou. O ar faltou. Fechei o vídeo tremendo. Compreendi que eu já não conhecia a mulher com quem dividia a casa. Naquele momento eu entendi. Aquilo não era traição. Era uma vida inteira que eu nunca conheci. Fechei o arquivo imediatamente, com as mãos tremendo. Levantei da cadeira, andei pela casa, tentei respirar. Senti náusea, senti vergonha, senti raiva. Quando consegui parar, olhei a data do HD. Era de aproximadamente 1 ano atrás. Um tempo em que, na minha memória, estávamos bem. Um ano em que a abraçava, beijava e dizia que a amava. E, ao mesmo tempo, ela se entregava a outro homem como se nada do nosso casamento fosse real. Confesso que chorei. Não apenas pelo ato da traição em si, mas pela constatação brutal de que, de uma hora para outra, toda a vida que eu acreditava ter construído não passava de uma encenação. Eu havia sido enganado pela mesma pessoa que um dia jurou me amar. Fechei o notebook com as mãos trêmulas.
Mas antes copiei alguns daqueles vídeos para o meu computador. Não todos. Eu não precisava me torturar mais. Bastava saber que o restante seguia o mesmo padrão. Escolhi poucos arquivos, do mais antigo ao mais recente. O suficiente para nunca me esquecer de quem ela realmente era, por trás da imagem que me vendeu durante anos. Passei a madrugada inteira sem dormir. Sentei no banheiro, apoiei os braços na pia e chorei em silêncio, para não ouvir o eco da própria humilhação. Cada data daqueles arquivos trazia lembranças. Jantares que tivemos, viagens que fizemos juntos, momentos em que eu dizia que a amava, enquanto ela guardava segredos que eu jamais imaginei. Passei o dia em silêncio. Trabalhei no automático. Cada tarefa simples parecia exigir um esforço descomunal. Minha mente estava sempre alguns segundos à frente, antecipando o momento do confronto. Eu ensaiava perguntas, respostas, reações, mas nenhuma simulação parecia suficiente para o que eu sentia. No final da tarde, procurei um advogado. Precisava entender quais eram meus direitos e de que forma aquela traição sistemática de Viviane impactaria o fim do nosso casamento. Contei tudo com precisão. Apresentei as provas e dei início a um processo de divórcio unilateral, apontando o adultério como causa. Relatei tudo com precisão, sem omitir nenhum detalhe, e apresentei as provas que havia reunido. Com isso, dei início a um processo de divórcio unilateral, fundamentado no adultério. Ao longo daquela semana, me mantive cauteloso em nossas conversas por telefone, controlando cada palavra e cada reação. Eu não queria que ela desconfiasse de que seu segredo já havia sido descoberto. O confronto precisava acontecer no momento certo, e quando acontecesse seria definitivo. Ali, eu colocaria um ponto final em um casamento que já não passava de uma farsa. Viviane voltou alguns dias depois, atravessando a porta com um sorriso leve, demonstrando satisfação em me ver, como se nada tivesse acontecido. Agia com a mesma naturalidade de sempre, sustentando uma rotina que, para mim, já havia perdido qualquer traço de verdade. No fundo, eu não precisava mais de provas para desconfiar. A ideia de que aquela viagem tivesse sido apenas trabalho já não encontrava espaço dentro de mim. Talvez ela não tivesse feito nada naquela vez. Talvez sim. Mas quando a confiança se rompe, até as dúvidas mais simples passam a pesar como certezas. Ao vê-la, algo se quebrou dentro de mim. Quando ela tentou me beijar, desviei o rosto discretamente e ela estranhou, mas não disse nada. Acredito que voltaria a tocar no assunto em breve. Minutos depois, ela subiu, tomou banho e desceu vestindo uma lingerie sexy. Sua intenção de ter um reencontro íntimo depois de uma semana ausente era clara. Viviane me encontrou exatamente onde eu havia ficado. Eu permanecia sentado no sofá, o controle remoto firme na mão. Ela se aproximou devagar, tentando se acomodar junto a mim, como fazia tantas outras vezes. Foi nesse exato instante, antes que pudesse dizer qualquer coisa, que apertei o play. O semblante dela mudou na hora. A cor desapareceu do rosto e seus olhos se arregalaram, cheios de terror. Ela olhava para mim e depois para a tela, sem acreditar no que via. Por um momento tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio da sala era cortado apenas pelos gritos que vinham do vídeo. Desliga isso, André. Disse com a voz trêmula. Por favor. Desliguei, não por piedade, mas porque eu já tinha visto o suficiente. Há quanto tempo, Viviane? Perguntei. Ela se sentou novamente, agora curvada, menor do que nunca tinha parecido. Não foi de uma vez, André. Respondeu. Começou muito antes. Antes de quando? Antes do nosso casamento? Antes das promessas? Antes de você me olhar nos olhos todos os dias? Ela suspirou e respondeu. André, eu não sei dizer um dia exato, porque foi acontecendo aos poucos, mas a verdade é que já faz 2 anos. Ela chorava e continuou. André nunca foi por falta de amor. Aquilo nos vídeos era algo separado. Um impulso meu antigo. Um desejo que eu nunca soube explicar. André, você é e sempre vai ser o homem da minha vida. Quem eu amo muito. Eu sempre mantinha relações com outros homens de forma constante. Não por afeto, nem envolvimento emocional. Era só por sexo.
e por isso só transava com homens casados justamente para evitar vínculos, promessas ou até complicações maiores. Foi aí que algo se quebrou de vez dentro de mim. Você chama isso de só sexo porque não é você quem está do outro lado da mentira, respondi. Você construiu uma vida inteira em cima da minha ignorância. E perguntei, Viviane, e por que você filmava e mantinha isso guardado, e ainda mais aqui em casa? Porque era um fetiche meu há muito tempo. E porque gostava de revisitar aquelas experiências sozinha, como um troféu íntimo. Me perdoa, eu posso mudar. Vou fazer terapia. Eu juro que apago todos os vídeos. Nunca mais eu viajo a trabalho sozinha. Eu faço qualquer coisa para reparar isso. Com você, André, eu tenho a segurança, parceria, amor e vida. Eu ouvi tudo, mas não senti esperança. Porque o problema nunca foi apenas o que ela fez, foi o cuidado que teve para esconder. Foi a frieza do planejamento. Foi a repetição. Você não me traiu uma vez, eu disse. Você me traiu todos os dias em que escolheu continuar mentindo. O choro dela se intensificou. André, por favor, eu tive medo de te perder se contasse a verdade. E eu acreditava que se você não descobrisse, ninguém se machucaria. Viviane, lembra de uma coisa. Numa traição, alguém sempre sai machucado. Respondi. Só que você foi egoísta. Você escolheu e decidiu que fosse eu. Naquela noite dormimos em quartos separados. Ou melhor, eu não dormi. Fiquei sentado na cama, a madrugada toda, encarando o escuro e pensando em tudo o que vi. Em como minha vida mudou abruptamente, sentindo uma mistura de luto e lucidez. Pela primeira vez em muito tempo, eu via tudo com clareza. Na manhã seguinte, ela desceu em silêncio, com os olhos baixos. Eu já estava na cozinha tomando café quando percebi sua presença. Sentou-se à minha frente, mas evitava qualquer contato visual. Tentou dizer algo, mas a voz não saiu. O peso do que havia acontecido parecia sufocar cada palavra. Foi então que, sem rodeios, disse tudo o que consegui naquele momento. Viviane, suba para o quarto, arrume suas coisas e saia da minha casa. Eu não quero mais você aqui. Ela desabou em lágrimas, tentou segurar meu braço, balbuciando explicações confusas, frases quebradas que não faziam sentido algum. Mas eu não estava disposto a ouvir. Nada do que dissesse poderia apagar o que eu tinha visto. Levantei-me de uma vez, bati a mão com força sobre a mesa e, com a voz embargada pela dor, gritei: arrume suas coisas e suma da minha vida. O efeito das minhas palavras foi imediato. Ela se levantou num impulso, os olhos tomados pelo pânico e pelas lágrimas, e correu para o quarto como se tentasse escapar de algo que a perseguia. 2 horas depois, deixou a casa carregando apenas uma mala pequena e seguiu para a casa da irmã. Não houve despedidas, nenhuma conversa final. O silêncio se instalou entre nós de forma definitiva. Alguns dias depois, os papéis do divórcio chegaram até ela, oficializando aquilo que já estava decretado dentro de mim: o fim do nosso casamento. Ainda assim, tentou me ligar incontáveis vezes, enviou mensagens em sequência, buscou contato de todas as maneiras possíveis. Eu não atendi. Me fechei completamente. Não queria ouvir sua voz, nem permitir qualquer tipo de aproximação. Dentro de mim, só havia um vazio pesado e sufocante. Eu me sentia traído, humilhado, diminuído como homem e como pessoa. Mesmo diante do meu silêncio absoluto, ela continuava insistindo, como se ainda acreditasse que existiam palavras capazes de apagar tudo o que eu já tinha visto. Semanas se passaram até que recebi um e-mail dela, pedindo para contar toda a verdade, mas que não esperava mais a reconciliação. Um texto longo, detalhado, que ainda guardo. Na hora não tive vontade de ler, mas a curiosidade falou mais alto. Nele, Viviane confessava tudo. André, isso começou muito antes de você desconfiar de qualquer coisa. No início, eu dizia a mim mesma que era apenas uma fase, algo que eu conseguiria controlar. Mas não consegui. Com o tempo virou rotina. Eu seguia vivendo ao seu lado, mantendo a aparência de normalidade, enquanto levava uma vida paralela em segredo. Tudo o que aparece naqueles vídeos fazia parte de um fetiche antigo,
algo que eu já praticava antes mesmo de te conhecer. Para mim, nunca envolveu sentimento, apenas um impulso que eu separava do que vivíamos. Eu sei que isso soa cruel, mas era assim que eu racionalizava. Quero que você saiba que nunca foi falta de amor. Eu sempre te amei e sempre te considerei o homem da minha vida. Ainda assim, mantive relações com outros homens de forma constante, sem afeto ou envolvimento emocional. Preferia homens casados justamente para evitar vínculos, promessas ou complicações. Na minha lógica distorcida, eu acreditava que isso não interferia no que tínhamos. Cheguei a acreditar que até melhorava nossa vida íntima, como se fosse algo que eu conseguisse compartimentalizar. Eu nunca pensei em te deixar e jamais imaginei que você descobriria. Sei que te machuquei profundamente e sei que nenhuma explicação vai apagar os anos em que menti para você olhando nos seus olhos. Não escrevo esperando perdão, apenas porque você merece saber a verdade, mesmo que ela seja feia, tardia e impossível de consertar. Eu te amo e continuarei te amando eternamente. Viviane. Não sei exatamente o que ela esperava com aquele e-mail. Talvez perdão, talvez absolvição. O que fiz foi guardar sua confissão como mais uma prova no processo de divórcio. O destino, porém, ainda se mostraria mais cruel. O segredo que antes cabia dentro de uma bolsa acabou se espalhando. Não foi intencional, mas acabei desabafando com minha mãe e ela, por sua vez, contou a outros. Em pouco tempo, família e amigos souberam da verdade. O casamento perfeito que todos admiravam não passava de uma farsa. E como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Durante exames de rotina, recebi outra notícia devastadora. Eu havia contraído herpes. Aquilo me atingiu como uma explosão silenciosa. Viviane foi a primeira a saber. Ela descobriu semanas depois de sair de casa. Disse que tentou me avisar, mas eu não quis ouvir. E isso é verdade. A partir daquele momento, o pouco de respeito que ainda existia entre nós se dissolveu por completo. Depois disso, só voltamos a nos ver diante de um juiz, durante o divórcio. O processo foi longo e doloroso. Viviane resistiu, tentou lutar, talvez ainda alimentasse a ilusão de uma reconciliação. Mas o que existia entre nós já estava morto. Hoje, estou livre de um casamento construído sobre mentiras. Fisicamente, sigo de pé. Emocionalmente, carrego feridas que não se veem, mas que talvez nunca cicatrizem. E Viviane? O resultado do divórcio foi claro. Viviane perdeu na justiça. O apartamento onde morávamos era alugado e o contrato estava apenas no meu nome, então ela saiu sem direito algum sobre o imóvel. E também não precisei pagar pensão, porque não tínhamos filhos e ela tinha condições de se sustentar. Com o escândalo exposto, acabou pedindo transferência e se mudou para outra cidade. Desde então, nunca mais tive notícias dela. Ela ficou sem marido, sem casa e sem o apoio da própria família. Aquilo que antes era um prazer secreto se transformou em uma sentença de dor. Quanto a mim, sigo em tratamento do herpes. Não é algo simples, mas estou cuidando da minha saúde, acompanhando com médicos e aprendendo a conviver com isso. O casamento acabou, mas eu sigo em frente, tentando reconstruir minha vida com a verdade que restou e uma marca inapagável que ela deixou. Porque a traição não destrói apenas um casamento. Ela dilacera famílias, desfaz amizades, implode lares, corrói a confiança e mata sonhos. No fim, a verdade sempre cobra seu preço, e ele costuma ser alto demais para se ignorar. Conclusão. No fim, não foi apenas um casamento que terminou, foi uma ilusão inteira que se desfez. A história mostra que a traição raramente acontece de uma única vez. Ela se constrói no silêncio, na repetição e na certeza egoísta de que nunca será descoberta. André seguiu em frente carregando cicatrizes invisíveis. Viviane ficou com o peso das próprias escolhas, porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um caminho para aparecer. E quando aparece, cobra um preço alto demais para ser ignorado. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição,
infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.